E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso querido Congresso. Tenho certeza que vocês estão gostando. E dessa vez a gente vai falar de mais um tema super raro quando a gente se propõe a falar de reabilitação dos membros inferiores. Então, com o Flávio Brick, o Leandro Fukuzawa bateu um papo sobre desde a parte cirúrgica, a reabilitação das lesões do LCP, do cruzado posterior, e do canto posterolateral. Conta pra gente como que foi isso, Fukuzawa. Muito bom. Foi sensacional, assim, para mim é sempre gratificante estar conversando com o Brick, né, de igual para igual. Lembrando que ele foi nosso professor lá na Santa Casa, né? Então a gente aprendeu muito com ele. E para quem não sabe, esse tema foi o tema do meu TCC de faculdade. Então eu lembrei de muitas coisas que eu já estudei. E para mim é muito gratificante, é um tema que eu gosto muito pela complexidade, principalmente anatômica e biomecânica. Então vocês vão ver que ele é uma patologia muito complexa e o Brick, por trabalhar no grande centro, no grupo de joelho lá da Santa Casa, acaba tendo uma experiência diferenciada, né? Então ele vai falar de diversos toques e diversas coisas que a literatura está trazendo, né? E vocês vão ver o que tem de super legal. Ele trouxe ótimos vídeos, experiências e tudo mais. Então eu espero que vocês gostem. É um tema que realmente, como a Nara falou, não é tão comum da gente ver por aí. E por isso mesmo vocês têm que aproveitar mais ainda para conseguir aprender alguma coisinha diferente aí e caso apareçam pacientes, o que fazer, né? Então foi sensacional, né, Ira? Muito bom, gente. Fiquem à vontade. Sem sombra de dúvida, vocês vão precisar rever essa aula, porque o Flávio fala até cada segundo que ele fala, a gente precisa raciocinar, porque é um negócio muito bom. Sejam bem-vindos a essa aula. Muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Boa aula e até a próxima. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso terceiro congresso do Fisiortopedia. Então, dessa vez, eu e Brick, né, viemos bater um papo aí. Eu vou relembrar de alguns temas que faz muito tempo que eu não estudo. Foi meu tema de TCC da faculdade, que o Henry Dan, que me orientou. Então, vou ficar resgatando algumas memórias para a gente falar um pouquinho de LCP e canto, né? Uma temática muito complexa. Poucas pessoas têm experiência clínica, né, e principalmente após operatória. Então é uma temática que todo mundo sabe aí que tem uma grande complexidade, principalmente pela questão anatômica, né, Brick? E eu não sei direito ainda qual que tá a ordem das aulas, então eu vou pedir pro Brick se apresentar de novo, você já deve ter feito isso aqui umas 4 vezes. Mas para quem perdeu alguma coisa, Brick, tudo bem? Seja bem-vindo aí, fala um pouquinho de ti. Maravilha, Foucault. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Vamos falar desse tema aí que desafia bastante a gente. Meu nome é Uhum. Flávio Brick, eu sou fisioterapeuta, estou formado aí há 17 aninhos. Fiz várias opções boas na minha vida, dentre elas entrar na Santa Casa logo depois que eu saí da faculdade, onde eu te conheci num futuro um pouquinho mais distante, né? Mas fiz minha especialização lá, que aprendi bastante coisa, muita prática e toda a minha experiência de LCP vem de lá. Depois trabalhei lá até 2015 como professor, então eu fiquei lá ao todo aí uns 13, 14 anos lá. Trabalhei em clínica particular, trabalhei no Einstein, trabalhei junto à Seleção Brasileira de Futebol Feminino, tenho especialização na Unifesp em esporte também, em aparelho locomotor no esporte, mestrado em ciências do movimento humano, já publiquei alguns estudos aí junto lá com a equipe da Santa, e atualmente aí estou bastante no dia a dia clínico aí lá no GERF, lá, que é a minha clínica, que eu sou diretor clínico, que você é nosso parceiro lá. E acho que é isso, uma apresentaçãozinha rápida aí. Boa, Brick, muito bom. Então a gente vai falar um pouquinho, até vou pedir para você aprofundar um pouco mais dessa questão da tua experiência clínica com a parte de LCP e canto, né? Quais que são os principais desafios e aí como que era essa até interação com o grupo do joelho, né? Então, para quem não conhece, na Santa Casa, né, é dividido pelas articulações, né? E aí você acaba tendo convívio com os médicos de diferentes setores, chefes e residentes, né? Acho que a grande questão do aprendizado está muito relacionado a isso, né, Brick? Então, fala um pouquinho de todo esse tempo da Santa Casa aí em relação ao grupo do joelho e essa experiência com essa lesão complexa aí. Legal, eu trabalhei lá então no grupo do joelho, grupo do quadril, esporte e ortopedia infantil. Então lá no grupo do joelho a gente tinha uma interação bem interessante com os médicos, é um hospital escola, né? Então tá todo mundo lá aprendendo. Então as dúvidas vão surgindo, a gente vai lá consultá-los da mesma maneira quando eles querem saber alguma coisa da reabilitação. E o meu contato com a LCP ele veio muito com o Dr. Cury, que na época estava fazendo doutorado dele com uma técnica de reconstrução em dupla banda, né, com 2 enxertos. E a gente discutiu bastante em relação à reabilitação, né? Eu vou mostrar para vocês na aula aí que não existe muito consenso. Então a gente fez um apanhado muito amplo da literatura naquele momento e também uma boa troca de experiência, né?
como a literatura não era muito assertiva, ela não dava tanta informação perfeita, assim, com bastante qualidade metodológica para a gente usou de milhões de estudos, aí milhões não, mas alguns estudos aí em relação à experiência clínica de várias pessoas no mundo, e junto com a experiência clínica do Dr. Cury, que tinha muito mais do que eu na época, né, eu era mais novinho, e aí a gente foi bolando o nosso protocolo de reabilitação, né? Então, através aí de muito conhecimento biomecânico, expertise aí clínica de vários dos maiores pesquisadores do mundo e a experiência do Dr. Cury e a minha na época. Então, a gente foi construindo esse protocolo, a gente até publicou ele depois, mas ele é muito baseado aí em conceitos biomecânicos e no comportamento do enxerto, do ligamento, propriamente dito, aí durante os movimentos, os exercícios. E é mais ou menos isso. A vantagem da Santa Casa é isso, é um hospital-escola, então a gente consegue, muitas vezes, tirar as nossas dúvidas diretamente com quem faz a cirurgia, por exemplo, né? Então tem muitos detalhes da cirurgia que vocês vão ver aí, que são, entre aspas, perigosos, né? Então vale a pena a gente ter esse conceito aí bem estabelecido aí para quando chegar um paciente desse para a gente, que é extremamente desafiador, a gente ter o máximo de informação e o máximo de segurança para fazer o melhor possível para eles, né? Sim. Até aproveitando, né, acho que é uma boa dica nesse processo, né, tá dando um pouco da spoiler da aula, vocês vão ver a ausência de ensaios clínicos, né, específicos para lesão e reabilitação do cruzado posterior, e isso faz com que, exatamente como o Brick falou, é um momento que nós, como fisioterapeutas, temos que entender muito bem a base da biomecânica e anatomia, e ainda mais numa região tão complexa que tem tanta variação, né? Então vocês vão ver que estudos anatômicos dentro de LCP e canto existem diversos, né? Então você acaba realmente tendo uma literatura muito mais médica do que exclusivamente de fisioterapeuta, né? Então eu acho legal a gente colocar esse cenário, porque ele faz parte de como foi construída tanto essa aula quanto essa experiência, né? Então dificilmente alguém vai chegar com algum ensaio clínico de nota 8 na Pedro, né? Ou qualquer coisa do tipo, então só para vocês entenderem. Outro detalhe dessa aula, tá? Que vai ser bem interessante, a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente, o Brick vai dar uma aula um pouquinho mais extensa, e depois a gente vai discutir em cima dos slides, tá? Eu sei que a gente está fazendo um formato, mas essa aula, por precisar um pouco mais dessas nuances, eu acho que vai ser um formato muito mais interessante, tá? Então, Brick, a hora que você quiser, é só compartilhar os slides, vou desligar a tela aqui, mas estou por aqui, tá bom? Então, agora é a tua parte. Maravilha. Tá vendo bem aí, Foucault? Sim, tá ótimo. Excelente. Então, vamos falar um pouquinho do ligamento cruzado posterior, ok? Então, quando a gente fala do ligamento cruzado posterior, a gente entende que é o ligamento mais importante do joelho. Ele é o mais forte, ele é mais forte que o LCA, do que os colaterais e todos os outros. Ele tem duas bandas, assim como o LCA, e ele é responsável principalmente pela estabilização da posteriorização da tíbia, né? Enquanto que o LCA segura a anteriorização, o LCP segura a posteriorização. Ele também é responsável por controlar o estresse em valgo em varo, lógico que menos do que os colaterais, e também em relação à rotação lateral da perna, né, do joelho, também menos do que o canto posterolateral. Então, um ligamento fundamental, considerado o principal estabilizador do nosso joelho, né? Então, vocês observem aí na imagem, né, que o LCP ele é extremamente amplo, né? Ele tem um footprint, uma inserção bem grande, né? E ele tem uma relação aí com esses dois ligamentos aí que a gente vê na frente, em H e em W, que é o Humphrey e o Vrisberg, que são os ligamentos meniscofemorais. Então, o LCP tem uma interação com esses ligamentos, principalmente nos movimentos de rotação, tá? Lateral. Quando a gente fala no mecanismo de trauma, né, a maior parte dos livros aí que a gente conhece, ele é dito como trauma contra o painel, né? Isso muito naquela ideia que antigamente a gente não usava cinto de segurança, o carro batia e a gente, quem estava lá no passageiro, ia de encontro com o painel do carro. Se batesse a tíbia, se a tíbia tivesse o contato primeiro contra o painel do carro, existiria uma força de posteriorização da tíbia, aí sim a lesão do ligamento cruzado posterior, e se batesse no fêmur, geralmente fratura o acetábulo. Hoje o que a gente mais observa, principalmente lá na Santa Casa, que é um hospital-escola e referência aí no atendimento ortopédico aqui no nosso país, a gente pega muito acidente de moto, né, muito acidente de trânsito. Então, talvez aí a maior experiência que a gente tem lá na Santa Casa, do tempo que eu passei, com certeza até hoje, os maiores clientes, os maiores pacientes aí eram motoqueiros. Aquele cara que se acidentava, batia contra o carro mesmo, e traumas de muitas vezes de altíssima energia, né? Diferente do que a gente está vendo aí, que tem uma boa energia nessa imagem, né? Mas trauma de mais energia. E, naturalmente, isso pode acarretar aí em lesão de outras estruturas
além do ligamento cruzado posterior. Então eu trouxe para a gente aqui alguns testes clássicos para vocês verem aí quando existe a ruptura do ligamento o que acontece. Então esse é um testezinho de gaveta posterior, né? É interessante a gente pensar que o teste ele precisa iniciar numa posição perfeita. Eu vou tentar exemplificar isso para vocês. Se a gente deixa, se o teste parte dessa posição, né, e eu puxo, reparem que eu estou puxando para anterior. Então, esse teste, a partir do momento que você posiciona o paciente, né, qual que é a tendência? É a tíbia dele, ó, cair. Então, na hora que ele está deitado, com o joelho a 90 graus, se existe a lesão do ligamento cruzado posterior, a tíbia já foi para posterior. Então, ela está subluxada, né? Se eu faço o teste sem me atentar a isso, eu posso começar a concluir erroneamente que é uma lesão do LCA, porque a tíbia já está posteriorizada e na hora que eu puxo ela para frente, ela vem. E aí eu falo, opa, lesão do LCA. Esse é o maior erro desse teste. Porque antes de eu iniciar o teste, eu preciso o quê? Posicionar. Eu preciso saber se esse joelho está em posição neutra. E isso nada mais do que clinicamente é entender que o planalto lateral, o planalto tibial lateral, ele está cerca de 1 centímetro para frente em relação ao côndilo femoral lateral. Então, antes de eu iniciar qualquer teste, seja de gaveta anterior ou gaveta posterior, eu preciso palpar o planalto e o côndilo lateral e ver se existe um degrau, se esse planalto está realmente para frente. Essa é a posição fisiológica. Se ele estiver alinhado, é muito provável que existe a lesão do LCP e essa tíbia já posteriorizou. Aí eu vou puxar ela para frente, como eu disse para vocês, e vou ter um falso positivo de LCA. Então, você vê aí que eu estou empurrando para trás e na hora que eu trago para frente, eu estou reduzindo, eu estou trazendo para a posição anatômica, fisiológica. Então, uma dicasinha legal, porque realmente a gente come bola muitas vezes aí no dia a dia clínico. Esse é o teste do Lachman reverso, ou Lachman posterior, né? Então, você vê aí a mão proximal estabilizando e a mão distal fazendo o movimento. Da mesma maneira, eu preciso entender que esse teste precisa partir de uma posição aí de redução, numa posição aí fisiológica de posicionamento ideal aí entre o fêmur e a tíbia, tá? E esse é o famoso teste de Godfrey, né? Que eu apoio aqui os 2 calcanhares e aí eu deixo a gravidade atuar. Vocês percebam que existe um degrau aqui nessa região, né? E na hora que eu trago para frente, eu estou reduzindo, eu estou trazendo para a posição mais fisiológica. Vocês observam aí o quanto que o planalto está na frente dos côndilos, né? Então, esse é o teste de Godfrey. Como todos os testes ligamentares, eles têm que ser comparativos. Nessas imagens que eu trouxe para vocês, é extremamente óbvio, né? Uma lesão realmente grande e ela não é isolada, né? Então, os testes são realmente evidentes. Alguns testes, principalmente quando tem lesões parciais, precisam ser comparados com outro joelho. Eu tive uma experiência de uma goleira, mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, que veio para mim para eu fazer um pré-operatório dela de LCA, porque ele tinha acabado de machucar o joelho, e na hora que eu fui avaliar ela, eu falei, isso aqui não é LCA, isso aqui é LCP, não é uma lesão completa, e a gente precisa conversar aí entre a equipe, porque o seu tratamento a priori é conservador, né? Então você vê que é um erro comum aí no dia a dia clínico, e graças a Deus essa atleta aí evoluiu super bem, hoje está jogando e etc. Esse aqui é um testezinho que é o teste ativo de quadríceps, aqui eu aprendi com o Dr. Cury, eu não conhecia, né? Então você vê que na hora que o joelho está 90 graus, como eu já disse para os senhores, ó, a tíbia está posteriorizada. Se você trazer para anterior, se você trouxer para anterior, ele vai dar um falso positivo de LCA. E nesse caso, olha que interessante, é o quadríceps do paciente que está trazendo para frente. Então você joga o joelho lá a 90 graus, trava lá a perna distal para que o joelho realmente não estique, né, não faça um movimento articular, e na hora que ele contrai o quadríceps, um teste ativo de quadríceps, o joelho reduz, né? Então, testes clínicos aí interessantes para o nosso dia a dia aí, isso tudo pensando na lesão isolada, da lesão do ligamento cruzado posterior, ok? Quando a gente fala do LCP, né, e eu já disse aí para vocês em relação à energia, a lesão isolada do LCP, ela é muito rara, né? É muito comum a gente observar lesões isoladas pequenas do LCP, e quando existe uma lesão maior, ou seja, um trauma de maior energia, essa lesão está associada. Geralmente associada a outras estruturas e geralmente ao canto póstero-lateral, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Eu trouxe uma imagem para vocês, que é fato que isso aqui é uma lesão muito mais complexa, é uma lesão multiligamentar, isso aqui é uma luxação.
é uma urgência na medicina, né? Porque pode ter lesão da artéria poplítea, lesão nervosa. Então, se teve uma luxação desse jeito e uma lesão da artéria poplítea, esse paciente pode perder a perna, né? Então, é óbvio que isso aqui é uma urgência, esse cara precisa ser encaminhado o quanto antes, o joelho precisa ser estabilizado, mas eu trouxe só uma imagem para vocês entenderem que, geralmente, quando o LCP está rompido, por ser um ligamento muito forte, a probabilidade de ter lesões associadas é muito grande. Ela pode ser canto póstero-lateral, pode ser póstero-medial, pode ser associada só com lateral medial, ou seja, existe uma infinidade de possibilidades. Então, a partir de uma boa avaliação, os exames de imagem vão ser necessários nesses pacientes, a gente consegue, na verdade, a parte médica, né, os médicos conseguem determinar qual realmente é a lesão. E se é uma lesão complexa, o tratamento é totalmente diferente e ele é também bem complexo da parte da reabilitação, perfeito? O canto posterolateral são todas as estruturas posteriores e laterais do nosso joelho. Então, sei lá, trato iliotibial é canto posterolateral, bíceps, gastrocnêmio lateral, tudo isso é canto posterolateral. Mas as estruturas que mais estabilizam de maneira passiva, vamos chamar assim, o nosso joelho nessa região posterolateral, são o ligamento cruzado, o ligamento colateral fibular, o tendão do poplíteo e o ligamento poplíteo fibular que vocês veem na imagem aí, né? Então, essas estruturas são consideradas as principais estabilizadoras do canto posterolateral e a cirurgia, ela visa reconstruir todas elas, né? Principalmente essas que eu falei, colateral fibular, o tendão do poplíteo e o ligamento poplíteo fibular. Então, existe uma técnica aí muito utilizada no mundo todo que tenta fazer como se fosse esse 8 aí, que é essa estabilização do canto posterolateral, ok? Então, esse aqui é o dial test, né? O dial test, ele pode ser feito ele deve ser feito a 30 graus. Então, o que é o dial test? Eu coloco um paciente de decúbito ventral, faço uma flexão de 30 graus do joelho dele. Por que 30 graus? Porque o canto posterolateral, ele estabiliza o nosso joelho em relação à rotação lateral, né? Então, como eu estava falando anteriormente, aquelas 3 estruturas, a principal função delas é evitar uma rotação lateral excessiva, principalmente nessa angulação de 30 graus, é onde a gente observa a maior tensão, a maior contribuição das estruturas para essa estabilização. Então, para eu testar esse canto, eu faço essa flexão de 90 graus com o paciente nessa posição. Existem variações, a gente pode fazer com o paciente em dorsal, e existe uma linha aí que acho que é até mais interessante, mas essa é a nossa experiência aí que a gente fazia na Santa Casa, faz na Santa Casa, né? Eu rodo as 2 pernas do paciente, os 2 joelhos, e vocês observam aí que existe uma rotação maior do lado esquerdo, né? Ela, se for de 10 a 15 graus maior, ela já é considerada lesão do canto posterolateral. Então, essas estruturas estabilizam o nosso joelho nessa angulação de 30 graus. Esse teste precisa ser feito nessa angulação, mas a gente precisa fazer o dial test também na angulação de 90 graus. Então, esse teste, né, reparem aí, numa vista bem superior, a perna esquerda, o joelho esquerdo rodando mais, né? Quando eu testo o dial a 90 graus, existe aí a lesão do canto e do LCP, perfeito? Então, eu preciso fazer a 30, eu testo o canto, eu preciso fazer a 90, eu já percebi que tem a lesão associada, e é fato que para eu confirmar, eu preciso fazer os testes, como eu já falei, do LCP, gaveta, lá, que é uma reverso posterior, e o Godfrey. Se a gente pensar na lesão isolada do canto posterolateral, ela é mais rara ainda, né? Eu acho que na minha vida eu devo ter visto 1 ou 2 lá na Santa Casa de lesão isolada do canto posterolateral. Do LCP eu já vi algumas mais, e a maior parte das lesões que a gente observa são lesões combinadas, principalmente, como eu já falei, LCP e canto posterolateral. E a gente observa aí, nessa imagenzinha em 3D, o comportamento das 2 bandas do LCP, né? Muito semelhante ao LCA, existem as bandas, né? 2 bandas. A do LCP é anterolateral e posteromedial, é ao contrário do LCA, né? Para a gente decorar, o LCA é anteromedial e posterolateral, o LCP é anterolateral e posteromedial, perfeito? A gente sabe aí dos estudos, né, biomecânicos, a maior parte dos nossos livros tem essa informação, que a banda anterolateral ela é mais forte, é mais resistente e ela está tensa na flexão, né? Enquanto que a posteromedial ela é mais delgada, menos resistente, ela está tensa na extensão. Os estudos biomecânicos mostram que o LCP, assim como o LCA,
eles têm um comportamento diferente do que a gente vê nos livros, né? O LCP, quando a gente vai pensar aí no movimento de flextensão, as duas bandas praticamente tensionam na flexão, né? A anterolateral muito mais do que a posterior-medial, mas não tem esse comportamento de grandes tensões na extensão. Então, enquanto que no LCA a gente se preocupa quando o joelho está mais posicionado perto da extensão, no LCP a gente se preocupa ao contrário. Não que a reabilitação da LCP seja o inverso da LCA, mas tem algumas questões que vão nesse sentido, né? Então, quando a gente fala do LCP, né, ele estabiliza a posteriorização da tíbia de 30 a 120 graus, o canto estabiliza essa posteriorização de 0 a 30 graus, e o LCP, assim como o LCA, estabiliza a hiperextensão, certo? Então, o canto, como eu já falei para vocês, a principal estabilização dele é da rotação lateral do joelho, da perna, né? Mas ele estabiliza a posteriorização, principalmente aí nos primeiros ângulos, aí, nos primeiros 30 graus de posicionamento de flexão do joelho, perfeito? Estruturas importantes. E aí, como eu falei para vocês, alguns estudos biomecânicos mostrando que conforme o nosso joelho vai sendo fletido, as duas bandas têm uma certa tensão e a principal, ela está na anterolateral. Esse estudo aí, ele já mostra que realmente, conforme a gente flete, esse aqui é um estudo biomecânico in vivo, né? É uma ressonância feita no joelho do paciente, avaliando o comportamento do alongamento, né, do comprimento das duas bandas, mostrando que as duas se comportam aumentando a sua tensão conforme o ângulo de flexão acontece. Então, são estudos aí em vivo, é o que a gente tem de melhor qualidade biomecânica, vamos chamar assim, né? Ao contrário do LCA, que tem aqueles estudos que colocam célula de carga no ligamento, tem mensurações mais precisas, a melhor mensuração que a gente tem aí é em cadáver e esses estudos aí com ressonância dinâmica, perfeito? Quando a gente fala no tratamento, né, isso é muito divergente na literatura, em diversos centros no mundo inteiro. O Fanelli, o Gregory Fanelli, que é um dos maiores pesquisadores aí da área médica de LCP, faz de um jeito, o Fred Fu faz de outro, Laprade de outro, né, todos grandes pesquisadores da área do joelho, né, lógico que muita coisa parecida. E na Santa Casa a gente também tem uma maneira de interpretar e de tratar, que não foge muito dos outros, mas eu vou mostrar mais ou menos como é que é o fluxograma aí desse tratamento, perfeito? Então, se existe aí uma lesão do ligamento cruzado posterior e ela é isolada, existe uma pergunta: é lesão no ligamento, no interstício, ou é uma fratura avulsão? Ou seja, o ligamento puxou lá a sua inserção na tíbia, geralmente é a avulsão na tíbia, e arrancou um plug ósseo, né? Então, vamos partir do princípio que o ligamento não rasgou, ele arrancou o osso, ele puxou tanto e o osso cedeu. Se existe essa avulsão, né, o tratamento, se é na fase aguda, ele é fixação. Por que na fase aguda? Porque imagina que o ligamento puxou esse osso, ele fraturou e deslocou, e esse osso, daqui a algum tempo, ele vai desmineralizando, né, ele vai perdendo aí a sua resistência. Se você vem na fase aguda, ou seja, acabou de machucar, ou machucou nas primeiras 3 semanas, procurou o médico, ele diagnosticou que é uma fratura avulsão, ele não vai reconstruir o ligamento, ele vai fixar. Ele vai fazer uma via de acesso posterior e ele vai colocar um parafuso fixando esse ligamento. É uma outra reabilitação, isso é uma fratura. A partir do momento que essa avulsão consolidar, a gente pode evoluir nosso protocolo. Eu não tenho que esperar maturação de enxerto, neoligamentização, eu não tenho que respeitar todas aquelas fases que a gente se baseia muito do LCA, porque no LCP não tem muito conhecimento. Então é um tratamento diferente. Fratura, avulsão, né, uma lesão com fratura, avulsão, na fase aguda é fixação. A gente espera consolidar e a partir daí a gente não tem grandes restrições, é devolver a função e retornar à prática do dia a dia e à prática desportiva, né? Se é uma lesão crônica, ou seja, aquela fratura avulsão, o paciente demorou para procurar o médico, aquele plug ósseo que foi arrancado, ele já está inviável de estar fixado, ele está osteopênico, osteoporótico, ele está sem resistência. E aí sim o médico limpa tudo e reconstrói, perfeito? Então essa é uma maneira aí de tratar. Se é uma lesão isolada, sem avulsão, ou seja, uma lesão no interstício, rasgou o ligamento, ela é classificada como grau 1, 2 e 3, né? No testezinho lá, uma classificação bem empírica, né? Mas o grau 1 aí ele vai de 0 milímetros a 5 milímetros, de 6 a 10 grau 2 e mais do que isso, grau 3, né? Ou seja, quanto maior a graduação, maior é a instabilidade. Se é uma lesão grau 1 e grau 2, o tratamento na maior parte dos estudos é conservador. Esse paciente não vai operar.
E existe uma discussão aí entre os estudos, entre os pesquisadores, em relação a grau 2, principalmente em atleta. A maior parte deles tendem a operar essa lesão, né? Grau 2 em atleta, pela demanda e etc. A grau 3, ela já é meio que consenso aí em todos os estudos, em todos os protocolos aí dos grandes pesquisadores em relação à reconstrução, perfeito? Então, a gente precisa entender que o paciente que tem lesão do ligamento cruzado posterior isolado, ele é um paciente que ele não tem muita queixa de instabilidade. As lesões grau 1, grau 2 e talvez até a grau 3, a principal queixa do paciente não é a instabilidade. Ele não sente o joelho escapar, igual no LCA. Porque a partir do momento que a tíbia posterioriza, a patela vem contra o fêmur e dá uma sensação, talvez, de estabilidade. Esses pacientes, muitas vezes, referem dor. A principal queixa deles é dor na região anterior do joelho, pelo motivo que eu já falei, a tíbia posterioriza e a patela ela é pressionada contra a tróclea, então existe aí uma associação muito grande de dor anterior e se essa lesão ela não for bem tratada, sobrar uma instabilidade, essa articulação tende a gastar com o tempo, a ter uma osteoartrite precoce, né? Assim como o compartimento medial. Então, o paciente que tem lesão no grau 1 e grau 2, ele não vai ter muita instabilidade, grau 3 às vezes já tem essa queixa, e o tratamento conservador ele é muito interessante, ele é muito viável, né? Já a lesão grau 3 é uma lesão muito estável, que gera muita sobrecarga articular, tendendo a evoluir muito mal para a osteoartrite, e aí ele já é reconstruída. E quando existe a lesão combinada, né, que não é a lesão somente do LCP, que geralmente é do canto postolateral, ela é cirúrgica, porque a lesão do canto postolateral mais LCP são lesões grandes aí, com instabilidade tanto do canto quanto do LCP, e ela é cirúrgica, perfeito? Aí sim já tem aí uma cirurgia mais extensa e um protocolo de reabilitação bem diferente da lesão isolada do LCP com cirurgia, ok? Se o paciente tem a lesão do LCP e o joelho dele é varo, então ele tem aquele varo estrutural, você olha para ele, ele é varo, não tem relação com o movimento, né? Existe aí uma questão na literatura, o que fazer, né? Opera já, alinha o joelho dele, faz uma osteotomia e reconstrói tudo, ou não, né? A maior parte dos estudos, o protocolo lá da Santa Casa é primeiro fazer uma osteotomia, ou seja, corta o osso, alinha e fixa, então alinha o eixo mecânico desse paciente, e só depois fazer a reconstrução ligamentar para aqueles pacientes que ainda vão ter uma instabilidade, uma queixa, né? Isso no LCA vai mais ou menos nesse sentido também. Então, às vezes, só de fazer a osteotomia, o joelho dele estabiliza, para com aquela sobrecarga, para com a instabilidade, nos casos que tem instabilidade, e não precisa reconstruir. Ou, se é uma lesão grande, uma lesão estável, combinada, reconstrói num segundo momento. Perfeito? Então, eu trouxe algumas imagens aqui só para vocês terem algumas ideias aí de como é feita essa reconstrução. As duas imagens de cima, elas são de reconstrução do LCP, né? E existe muito essa questão dessa técnica da esquerda que é chamada de inlay, que você vê que o enxerto tem um plugzinho ósseo e existe uma fixação por via de acesso posterior, e essa figura aí da direita superior, que é uma cirurgia chamada de transtibial. Qual que é a grande questão? A transtibial, vocês observam que o enxerto ele vem da região anterior da tíbia, ele faz uma curva lá atrás e vem para a região anterior do fêmur, né? Essa região de acotovelamento, essa região que ele fica curvado contra a tíbia, é uma região de estresse, fica atritando. Então aí tem uma grande teoria aí que mostra que esse enxerto pode falhar. E aí existe essa técnica em lei, só que a técnica em lei, que é da esquerda, ela abre o joelho por trás. E qual que é o problema do LCP? Qual que é o grande medo muitas vezes aí de reconstruir o ligamento cruzado posterior? É pegar a artéria poplítea, na cirurgia por iatrogenia, pegar e machucar a artéria poplítea. Muitas vezes a broca pode pegar, algum instrumento que o cirurgião use pode rasgar essa artéria poplítea, e aí é risco de amputação, né? Tem que chamar o médico vascular o quanto antes, fazer algum procedimento aí para estancar, para que não ocorra aí esse sangramento, porque aí sim é uma grande complicação, esse paciente pode evoluir para amputação. Então a técnica, a reconstrução do ligamento cruzado posterior não é todo cirurgião, mesmo que especialista em joelho que faz, e existe aí um certo receio, vamos chamar assim, dessa cirurgia. Então, quando a gente vê, a maior parte dos cirurgiões que têm experiência aqui no Brasil com LCP são grandes cirurgiões, referências aí nos seus centros de trabalho, porque ele precisa ter um bom treinamento e um bom N para atender, né? Talvez vocês todos aí tenham a mesma
perspectiva que nós, a mesma realidade que nós, que não são lesões muito comuns, não são cirurgias muito comuns, até porque precisa de trauma de alta energia, geralmente esses pacientes caem em serviços aí, públicos, com bastante experiência, aí, com bastante higiene no tratamento dessas lesões, perfeito? Na imagem de baixo, a gente já vê aí a técnica de Laprade, que é a técnica para reconstruir o canto posto-lateral. Então, com um enxerto só, ele passa por um túnelzinho na fíbula, fixa lá com 2 parafusos no fêmur, e vocês percebem que ele faz mais ou menos um 8, tentando reproduzir os vetores de força do ligamento colateral fibular, do LCP e do ligamento poplíteo fibular. Então, uma técnica aí extremamente utilizada pelos cirurgiões no mundo todo, e isso impacta diretamente na nossa reabilitação. Como eu falei para vocês, a lesão isolada, então, ela é extremamente rara, ela varia de 3,5% até 8% na literatura, isso depende de cada centro, né? E existem aí relatos, né, nível de evidência baixa, que as lesões isoladas grau 3, né, elas têm mais resultado satisfatório quando são tratadas de maneira cirúrgica, ok? Esse aqui é um estudo que a gente publicou na RBO em 2009, mostrando essa disparidade aí dos protocolos de reabilitação. Essa aqui é uma revisão Cochrane, elaborada pela Stella Pessin, o pessoal aqui do Brasil, mostrando também que a gente não tem grandes evidências para tratar, e da mesma maneira é um guideline de todos os ligamentos, aí, os estiramentos, os entorses de joelho, né, as evidências. Então eu vou mostrar para vocês o quanto que cada um trata do jeito que acha, baseado muitas vezes em experiência e em comportamento biomecânico, né, em estudos biomecânicos, na verdade. Em relação à descarga de peso precoce, e eu estou falando agora de lesão isolada do LCP, e eu vou fazendo alguns adendos para a lesão associada ao canto posterolateral. Se a gente pensa na lesão isolada do LCP no pós-cirúrgico, a descarga de peso, em alguns estudos, ela é parcial, e em alguns estudos ela é conforme tolerância. A gente sabe que o LCP, a partir do momento que a gente faz uma descarga de peso, ele não sofre grandes tensões. É um ligamento que ele vai sofrer grandes tensões na descarga de peso quando a gente passa mais ou menos aí dos 60 a 70 graus. Então, a maior parte dos estudos aí, eles colocam um brace, né? Eles travam o joelho em extensão, e faz carga parcial ou descarga conforme tolerância. Quando a gente tem a lesão associada do canto posterolateral, aí a descarga de peso é contraindicada. Porque a partir do momento que a gente põe o pé no chão, o nosso joelho sofre uma força em varo, né? Então existe um momento adutor do joelho. Toda vez que a gente pisa no chão, a força de reação do solo, ela empurra o nosso joelho um pouquinho para fora, para a lateral, né? Que muitas vezes a gente fala que é o varo dinâmico, né? Então a gente não dá descarga de peso quando o paciente teve o canto associado. A lesão isolada, ela pode ser parcial e conforme tolerância, de acordo aí com vários protocolos, isso tudo são dados empíricos, e lá na Santa a gente faz uma descarga de peso parcial, a princípio até as 2 semanas, e vai progredindo até a 6ª semana para estar a total, perfeito? Então, como eu já mostrei, já citei antes, né, mas isso é baseado em nenhuma evidência, nenhuma boa evidência metodológica. A gente, como o Foucault já disse, a gente não tem ensaios clínicos randomizados e controlados, principalmente na área de reabilitação, né? É tudo baseado muito em experiência, opinião de especialista, e isso muito relacionado aí a conceitos biomecânicos, tá? Quando a gente pensa na lesão, no tratamento conservador, a gente trava com brace em extensão também, justamente para não correr o risco de ter uma flexão durante a marcha e até também a hiperextensão do joelho, né? E aí a gente vai segurar aí 2 semaninhas de carga proprioceptiva, de carga de toque de marcha, pouca carga, e a partir daí a gente faz uma carga parcial evolutiva, né, uma progressiva. Em relação ao brace, né, essa imagenzinha que eu trouxe para vocês é um brace funcional, ele é caríssimo aqui no Brasil. Na época que eu fiz essa imagem, ele custava 5 vezes mais do que custa hoje, mas ele ainda assim é caro, tá? E a maior parte aí dos nossos pacientes na Santa Casa é aquele brace de pano mesmo, né, com velcro, aquele tutorzinho lá que a gente deixa ele travado em extensão. E olha só a disparidade na literatura. Tem autor que usa até a 3ª semana, até a 4ª, até a 5ª, até a 6ª. Não existe muito consenso, né? Então, o tratamento pós-operatório, o brace, ele é utilizado aí na maior parte dos estudos entre a 2ª e a 4ª semana, né? Na verdade, ele entra em todos os protocolos e eles vão destravando, né? A maior parte dos estudos são ou americanos ou europeus, que esse brace articulado ele é mais
fácil e barato, então eles destravam esse brace geralmente na segunda e na quarta semana, mas não tira. E a retirada do brace é na sexta semana. Então o paciente aí ele fica com o joelho travado em extensão por 2 semanas, só tira para fazer reabilitação, e alguns autores destravam ele. Aqui no nosso protocolo aí a gente segura ele, que a gente usa que trava em extensão, né? A gente não tem o articulado, a gente vai com ele até a sexta semana. Em caso de lesão associada ao canto postolateral, até a 8ª semana. Nas lesões de tratamento conservador, 2 semaninhas com ele travado, e com ele o dia inteiro, só tira para mobilizar até 90 graus, e depois a gente vai desmamando ele aos poucos, que aí é só respeitar a cicatrização, perfeito? Então a gente tem que evitar as forças deletérias da gravidade e da ação da musculatura, perfeito? A gente não tem muita evidência que esses braces estabilizam a posteriorização da tíbia, mas eles seguram muito a carga na LCP conforme a gente flete o joelho. E aí eu estou falando dos braces articulados, tá? Que eu mostrei na imagem, perfeito? Em relação à mobilização passiva, ela respeita aquela premissa da biomecânica, que o LCP, quando a gente chega com o joelho em 60 graus, 60 para 70, ele começa a tensionar. De 70 para 90, ele aumenta a sua tensão, mas não é um aumento muito exponencial, não é um aumento muito importante. A partir de 90, esse aumento realmente ele é considerável. E a gente precisa entender que a maior parte dos pesquisadores do mundo tem medo das forças nesse enxerto. Para você ter uma ideia, eles se preocupam com o posicionamento da gravidade. Eles falam, vamos ganhar flexão com o paciente em decúbito ventral para que a gravidade anteriorize a tíbia e não posteriorize. E toda vez que você for tirar o brace, você pega a sua mão e translada essa tíbia para frente. Então existe receio até da força da gravidade. Imagina da contração dos isquios, né? Então a contração dos isquios é proibida em todos os protocolos nas primeiras semanas e alguns estudos nos primeiros meses, né? Então vocês veem aí, ó, vamos mobilizar até 0,60, 0,70 nas primeiras 6, 8 semanas, 0,90, alguns já são mais arrojados, 0,120, sem limite, conforme tolerância. Mas a maior parte dos estudos, principalmente dos mais recentes, que são série de casos, na maior parte deles, vão fazer uma flexão até 90 graus, que é onde esse enxerto começa a ser tensionado, e a partir daí, se for dobrar mais, precisa transladar bem essa tíbia para frente. Então a gente observa aí nessa imagenzinha aí uma mãozinha na região posterior, como eu já falei para vocês, né? Então a mobilização passiva, né? Ela tem que acontecer. A gente precisa fazer isso várias vezes ao dia, mas esse paciente vai ficar muito tempo com o brace travado em extensão, principalmente aí em alguns estudos entre a segunda e quarta semana ele fica o dia inteiro de brace travado. Ele só vai destravar depois para fazer alguns movimentos do dia a dia. Então é importante que a gente faça a mobilização nesse paciente e, mais importante do que isso, que a gente oriente esse paciente a fazer em casa. Ele precisa fazer algumas vezes no dia, porque senão existe uma grande complicação nessas cirurgias, que é a artrofibrose, aquele joelho que fica rígido, que fica em contratura, que a gente não consegue mais dobrar. Isso varia na literatura, mas a maior parte dos estudos tem artrofibrose de 25 a 30 e poucos por cento, né? Então não é uma porcentagem pequena. É importante que a gente oriente o paciente que ele faça aí várias vezes ao dia, tá? Então isso é legal da gente sempre falar, porque é uma complicação muito comum que a gente observa aí no nosso dia a dia. E na mobilização passiva, como eu já falei, a gente sempre translada a tíbia para frente, limita aí até 90 graus nas primeiras 4, 6 semanas, e a partir daí vai progressivo. Esse é um ponto que depois eu discuto com o Foucault aí, que eu mudei um pouquinho, eu acelerei um pouquinho, porque a gente tinha muita artrofibrose lá na Santa Casa. Em relação aos exercícios de cadeia cinética aberta e fechada, eles respeitam vários períodos de tempo. Em relação ao exercício de quadríceps, não tem muita lógica, a gente tem que esperar alguma coisa, porque o quadríceps ele anterioriza a tíbia de 60 graus para 0, e é a angulação que a gente vai usar para o LCP. Então eu posso, na nossa opinião, introduzir ela a hora que quiser. Mas vocês veem aí que tem gente que espera 2 meses para começar exercício de quadríceps. E aí essa angulação de 0,60, que é respeitada pela maior parte dos estudos, eu acho que ela tem que ser realmente respeitada, porque a partir daí o LCP tensiona mesmo em exercícios de quadríceps, né? Vale a pena a gente lembrar que existe em cadeia aberta de 0 a 45, para a patelofemoral é uma sobrecarga maior, a gente precisa pensar nisso, e principalmente nos pacientes que têm lesão do LCP, porque essa microinstabilidade que fica depois da cirurgia ou até depois do tratamento conservador, ela começa a sobrecarregar naturalmente a patelofemoral. Esses pacientes geralmente evoluem para a artrite precoce lá dessa articulação. Então eu acho que qualquer cirurgia de joelho, principalmente da LCP, a gente precisa se preocupar com a patelofemoral, que a partir do momento que o quadríceps vai embora, que ele desliga, que ele inibe, essa articulação tende a sofrer mais, né? A cadeia cinética fechada, quando a gente está falando de lesão isolada, ela pode ser iniciada de cara,
nas lesões associadas ao canto posterolateral, pelo momento adutor, durante a descarga de peso, a gente vai postergar isso para a sexta semana, tá? Então, cadeia fechada só na lesão isolada, a gente começa aí o quanto antes, respeitando dor, processo inflamatório, geralmente entre a segunda e a terceira semana já dá para começar, desde que esse paciente esteja fazendo amplitude de movimento em casa, que ele esteja evoluindo bem, coisa que eu já falei para vocês, precisa ser bem enfatizada aí na nossa orientação, tá? Então pode ser mini agachamento, leg press, o importante é a gente pensar aí na angulação. Exercícios isquiotibiais, por posteriorizar a tíbia, ele é postergado de maneira dramática aí em muitos protocolos. O isquiotibial a gente sabe que ele trabalha na cadeia fechada de quadríceps, né? Então a gente muitas vezes se contenta com essa ativação na cadeia fechada de quadríceps. Mas exercícios isolados, seja isometria, seja cadeia aberta, vocês veem aí que tem autores que postergam por 4 meses, né, 16 semanas, justamente com esse medo dessa posteriorização de forçar a cirurgia, perfeito? Esse é um conceito aí para tanto isolado quanto conservador e até nas associadas. Então, esses viés são músculos que a gente não vai trabalhar. Quadríceps é consenso aí entre os pesquisadores, tudo nível 5, né, opinião de especialista, e os tibiais também é consenso que tem que ser evitado. Esse daqui é um dos estudos mais interessantes da literatura, ele é uma série de casos, né, a gente já falou que a gente não tem grandes evidências, mas o que eu gosto dele é porque ele detalha com maestria aí a reabilitação, todos os detalhes, todas as fases, o que muitas vezes, esses dados que eu tirei aí em relação a orientações de mobilização passiva, exercício de força, etc., eles são retirados de pequenos parágrafos de estudos médicos, ou seja, ele está descrevendo técnica cirúrgica, descrevendo os resultados cirúrgicos e ele coloca um parágrafo lá sobre a reabilitação, o que ele orientou. Já esse estudo aí, ele detalha aí todas as fases, então eu acho que vale a pena a gente dar uma lidinha, apesar de antigo, é um estudo que baseia, que pouco mudou, né, a reabilitação pouco mudou até hoje, e ele baseia a maior parte dos nossos protocolos. Esse aqui é um estudo que eu trouxe, que ele é um dos mais favoráveis, aí, um dos de melhores resultados, na verdade, na literatura. Então, é uma série de casos também, com um segmento aí de 3 anos, de reconstrução da LCP, isso em lesões isoladas e associadas, né, ele descreve isso, e ele mostra que a melhora desses pacientes ela é muito importante e os resultados chegam a ser comparáveis com o do LCA. Na minha experiência, isso praticamente não existiu. A maior parte dos pacientes que a gente atendeu, eles evoluíram bem até certo ponto, né? Fato que a gente tem milhões de limitações, a gente trabalhou era um hospital escola, né? O brace não era adequado, o paciente ele não tinha muita condição de fazer fisioterapia com uma certa frequência, muitos iam para casa só com orientação, o brasileiro já tem uma cultura de não fazer as orientações em casa, né? E muitas vezes aquela cirurgia com muitos cortes, que é dolorida, enxerto do quadríceps, que é o que usa na Santa Casa. Então, por medo, por dor, por medo de quem vai ajudar, acabava não fazendo as orientações. Então, a gente tinha aí algumas artrofibroses, o que comprometia o resultado final. Então, comparar toda a nossa casuística lá a um LCA realmente ficava muito longe. Alguns pacientes evoluíam super bem, voltavam ao esporte, mas talvez por essas limitações a gente tinha um grande N aí de pacientes que não iam tão bem. E vários estudos mostram isso também, aí, altas complicações, e a principal é a artrofibrose, tá? Então, em relação à reabilitação, pouca gente conhece sobre o que os exercícios fazem no enxerto. No LCA, a gente tem estudo em vivo, falando, cadeia fechada, dá para fazer, quanto mais carga, melhor, porque os estudos mensuram a tensão no ligamento. Cadeia aberta de 90 a 45 não tem tensão, porque os estudos mensuram a tensão do ligamento, e a gente não tem isso no LCP. Então, é muito, muito baseado em consenso, em experiência, os protocolos não têm embasamento. Aqui eu fiz um resuminho aí de vários estudos, né? E para vocês verem aí esse grande autor aí da literatura médica, né? Ele pergunta aí o quanto que a gente deve ir devagar, né? E o protocolo dele, ele foi desacelerando com o tempo. Parecido com o que está acontecendo com o LCA antes, né? Hoje, né? Antes o LCA era acelerado, agora ele está desacelerando. O LCP veio desacelerando desde sempre. Então, o Fanelli, ele preconiza aí um brace de 3 a 6 semanas, descarga de peso sem muleta por esse período. A ADM tem que ser progressiva a partir da 4ª semana, então ele usa aí 90 graus até a 4ª, coisa que eu já estou acelerando mais, eu estou triste com as artrofibroses que eu já tive na minha vida, né? Retirar a muleta aí total até a 10ª semana, e muitas vezes ele ficou com um brace articulado, tá? E ele demora para entrar com exercício de força. Então, protocolos cada vez mais lentos. Então, eu trouxe algumas imagens aí, mas eu acho que é o momento de eu bater um papo com o meu amigo Foucault, para a gente trocar experiência, trocar ideias, porque vocês viram que a literatura não está nos ajudando muito.
Muito bom, Brick. Obrigado pela aula aí, ela é sensacional. Vamos ver se vai dar tempo de mostrar toda a parte do pós-operatório, né? Vou fazer alguns comentários muito breves, porque foi me dando umas memórias, fui lembrando de uns nomes. Foi bem legal. Principalmente questão anatômica, né? Vocês perceberam o quanto que é complexo. E assim como eu falei no meu TCC da faculdade, por mais que não seja uma grande evidência, mas eu lembro de ter estudado e encontrado muitas variações, né? Então, por exemplo, a região do poplite fibular, você tem 7 inserções diferentes, você começa a entender que todos os ligamentos e tendões, eles acabam tendo muita variação anatômica, né? E aí a gente tem esse nome que eu sempre gosto de lembrar dele, que é o Dark Side of the Knee, né? Então, é o lado escuro do joelho, que ninguém consegue entender muito bem o que é, então vocês estão vendo o porquê disso acontecer, né? Uma das coisas que o Brick falou, né, do mecanismo de lesão, que eu queria comentar, o mecanismo de lesão é muito claro, né, Brick? Ele tem uma grande energia, um alto processo, mas eu lembro de alguns casos da Santa Casa que a gente tinha alguma parceria com o pessoal de goleiros de salão, né, alguma coisa assim, e tem uma lesão que é um pouco de sobrecarga, vamos dizer assim, que são vários traumas repetidos, né, pela entrada do goleiro, que vai fazendo aquela posteriorização. Então a gente tinha alguma sequência de goleiros por causa daquela entrada do salão especificamente, não era nem do campo, né? Então eu lembro disso e era, não sei se você chegou a atender muitos, mas provavelmente mais do que eu, mas eu lembro muito desse mecanismo que para mim foi muito curioso, né? Você pensar que a forma que o goleiro entrava tinha um trauma direto e posteriorizava, né? Outra coisa muito legal que eu acho que dá para lembrar o Brick falou de muitas questões cirúrgicas assim que a gente sabe muito pouco, né? Uma das questões mais interessantes que você tem que saber é que a forma que é testada essas cirurgias, elas são muitas vezes em animais, né? Então eu lembro que tinha joelho de bode, que era o mais frequente, e os estudos quando me contaram como fazia, principalmente o Henrique me contou, você faz a cirurgia no animal e você deixa o animal andando para ver se a cirurgia aguenta ou não aguenta, né? Então são formas que as pessoas testavam. No LCP e no canto vocês veem que não tem como fazer isso num ser humano, então opera o joelho, deixa ele andar para ver se estoura ou não estoura, né? E aí vocês começam a entender um pouco de toda essa complexidade, né? E outra coisa muito legal, né? Eu acho que é a questão do poplíteo, né, Brick? Eu acho que a gente passou por uma fase que a gente descobriu o poplíteo doía em todo mundo, né? Então a gente começou a vasculhar melhor ele. Só que é muito interessante porque na parte do canto posterolateral ele tem essa função mais passiva praticamente, né? Até pelo formato que ele tem alguns artigos que chamam ele do quinto ligamento, né? Então nessa hora é muito interessante pensar que a tensão do músculo ela vai ter um funcionamento quase que passivo, né? Então, obviamente que ele tem sua contração? Tem, porém, ele tem uma grande ação também. Então, a relação anatômica, né, do canto e do LCP é essa relação entre estrutura ativa e passiva e toda essa distribuição que ele vai fazendo, que muitas vezes tem a ver com a sintomatologia desse paciente, né? Então, muitas vezes, essa precisão de você saber a anatomia dessas estruturas, ela é muito legal, né? E ela facilita muito o atendimento em si. E é legal ver essa foto que você colocou, né, Brick? Que é esses cuidados manuais para fazer. E eu lembro que a gente suava frio para tentar dobrar esse joelho, o paciente lá sofrendo, e você sente aquele endifio meio que vai e não vai, ao mesmo tempo com aquela mão dura aqui, né, tentando segurar essa posteriorização, né? Fala para mim alguns truques dessa parte, que eu lembro que tem vários truquezinhos dessa retirada de brace aí, se quiser até tu colocar o vídeo, eu acho que isso é uma coisa legal, né? Exatamente, isso aí é recomendação da literatura, tudo empírica, mas a gente segue, né? Então você vê que esse é o nosso brace, o bracezinho mais Brasil, né? Vários pesquisadores mandam tirar o brace e fazer qualquer coisa com o paciente de decúbito ventral, porque ele está com medo da gravidade posteriorizar, né? E vocês observam aí que a colega, não lembro quem que era exatamente, na hora que vai colocar para tirar a perna, né? Tirar o brace, desculpa, ela já coloca a mão na região posterior da perna, posterior e proximal, justamente para anteriorizar. Ou seja, ela está evitando que a gravidade posteriorize, né? Então vocês veem aí que o medo é tão grande de tensionar essa cirurgia, perder a cirurgia, deixar instável, que tem essas recomendações. Então, um bracezinho aí direto no paciente e todos esses detalhes. Toda vez que você vai manipular esse joelho,
coloca a mãozinha, só solta na hora que estiver apoiado, vai fazer a flexão na beira da maca da mesma maneira, né? Toda vez que a gente vai fazer a flexão, a gente faz uma força maior de anteriorização, tentando tirar a tensão da cirurgia. Então, é como você bem falou, tinha um monte de cuidado, a gente suava frio, uma hora a mão cansa de ficar segurando toda hora essa perna, né? Vai dobrar o joelho, tem que fazer força para empurrar para baixo, tracionar a tíbia para frente. Então, tem que ter um pouquinho de força e resistência também. Normalmente a gente até fazia o atendimento em conjunto, né, Brick? Eu lembro muito, até como por a gente ser aluno, né, a gente também era meio, né, cru, era muito importante que a gente tivesse umas 2 pessoas tentando ajudar, né, ao mesmo tempo que dependendo do tamanho do paciente, a gente precisava de pessoas específicas, né, com força, para conseguir realmente ajudar esse paciente, né, então esse deslocamento às vezes de cadeira de roda para maca, a maca da Santa Casa não é elétrica, né? Então ela não sobe e desce, então você tem que conseguir colocar esse paciente para cima. E muitas vezes a gente precisava, vamos pensar, né? Uma pessoa, eu com meu tamanho robusto aqui, não conseguiria atender sozinho um paciente desse tão facilmente, né? Realmente, tem essa dificuldade, principalmente os pacientes grandes. É fato que, conforme você vai pegando experiência, você faz isso com mais habilidade. Mas com certeza, na hora que você está começando, um paciente difícil, principalmente quando é associado a canto, você não pode fazer estresse em varo, você não pode rodar a perna para fora. Então, assim, vai deitar o paciente de lado, a gravidade faz estresse em varo, né? Então, você vai fazer um glúteozinho deitado de lado, que eu particularmente gosto bastante da cadeia aberta ainda. Eu não posso fazer, ou eu tenho que ter um brace melhor, ou eu vou fazer uma flexão de joelho para tirar a tensão do colateral, do canto posto-lateral. Então, tem milhões de detalhes aí que a gente precisa estar atento. E no fundo, a gente não sabe se isso daí é necessário, se é suficiente, se é excesso, né? Eu cada vez mais acho que isso daí é excesso. Não é possível a gravidade tensionar um enxerto super forte e uma fixação super forte e lacear ou soltar isso. A gente nunca pensou nisso na LCA, entendeu? É pouco provável que isso aconteça aí também. Então, eu acho que tem um certo exagero aí também, mas, infelizmente, aí a gente usa as recomendações feitas por pessoas que mais conhecem a gente, infelizmente, mais conhecem a doença, a lesão, na verdade, e a gente não tem respaldo científico para contestar, né? Então a gente vai atrás de quem conhece mais, quem tem mais experiência. Isso é legal até que você falou, Brick, porque não sei quantas pessoas sabem, já acompanharam alguma cirurgia, principalmente de LCA, né? Uma das primeiras coisas que o cirurgião faz é testar a própria cirurgia, né? Então ele faz uma força de gaveta anterior muito forte, né? E para tentar ver se estava fixo e tudo mais, né? No LCP eu particularmente acho que eu nunca acompanhei uma cirurgia, não sei se eles tendem a fazer esse teste também, mas realmente é tentar confiar um pouco mais, acho que na fixação, né? Então acho que uma questão importante de alguns cuidados terem é normal, né? Porém, a gente tem que lembrar que o paciente, quando ele está fora dessa situação, ele deve fazer muito mais energia, que provavelmente deve sobrecarregar muito mais, né? Eu sempre falo, até do LCA que é mais comum, como é difícil a gente saber o que interferiu naquele enxerto, pensando numa reabilitação de 9 meses hoje, né? Então, assim, você falar que 9 meses, qual que foi a variável no tempo certo que interferiu no sucesso cirúrgico é muito complexo, principalmente para a questão da lacidão, né? Então, eu acho que isso são pontos bem interessantes de colocar. Dificilmente é colocado à prova, né? Porque precisava ter esse número que você falou. E como você mostrou, quando tem a lesão associada com fratura, né? Você está se preocupando com a fratura desse paciente antes, né? Senão ele não consegue nem fixar, né? Briga, a gente tem mais 10 minutinhos. Eu queria você tentar selecionar algumas coisinhas aí que você acha interessante, clinicamente falando, para a gente ir para esses passos finais aí. Perfeito, eu vou bem rapidinho, você interrompe a hora que você quiser, tá? Tá bom. Então, você vê, a mãozinha posterior que a gente já falou, mobilização patelar, lá na Santa Casa eles usam muito o enxerto do tendão do quadríceps, e aí a gente precisa sempre ficar atento. Se é enxerto patelar ou tendão do quadríceps, essa patela tende a aderir, a cicatrização a aderir e transladar e tracionar a patela. Então, quadricipital, a patela tende a ascender com a cicatrização e patelar a ir para baixo. E isso altera a mecânica da articulação. Então, isso pode dar dor anterior na frente. Então, mobilização patelar é fundamental. Óbvio que se você tem enxerto de flexor é menos fundamental. Olha lá a flexãozinha o quanto antes, né? Mãozinha lá atrás. Muitos estudos mandam fazer isso em ventral. E aí seria 2 opções para a gente fazer, né? Vocês observam na imagem da esquerda, isso daí é uma lesão isolada do LCP e reconstruída. No caso aí é o Thomas, nosso amigo Thomas, ele está rodando lateral a perna do paciente. Então isso é interessante, é uma dicasinha clínica boa, porque se o paciente tem lesão isolada, se eu rodar lateral, eu tensiono o canto. E aí o canto tira a tensão do LCP. E aí eu consigo progredir um pouquinho mais na ADM com menos tensão no enxerto, né? Então é uma coisa que a gente faz.
Se a lesão ela é combinada, a gente roda medial. Tira um pouquinho da tensão, não é tanto, mas a gente faz com rotação medial. Então, uma dicasinha clínica para a gente fazer, para a gente estar conversando. E essa imagem da direita é o que a literatura manda você fazer. Faz em decúbito ventral, puxa a tíbia para frente. Eu, particularmente, eu uso essa mãozinha, mais fácil sentado mesmo, acho mais fácil, não tem espasmo de tecido mole, espasmo de quadríceps, não tem retração de quadríceps que vai me atrapalhar, né? A minha mão, ela tá firme, então eu confio nessa estabilização. E eu, sinceramente, hoje eu chego a 90 graus em todas essas lesões. Hoje não, já tem um tempinho. Nos meus últimos anos em Santa Casa a gente já estava assim, porque a gente tinha muita artrofibrose lá, né? Então eu não esperava, não ficava nos 70 graus como a gente fazia no começo, não ficava mais nos 90. Eu chegava aí em 90 meio rapidinho, aí 2, 3 semanas. Entrava muito na mente do paciente, do acompanhante dele, conversava bastante para fazer em casa, cara. Esse é o ponto principal. Lá na Santa, o paciente muitas vezes ia 2 vezes na semana, porque era o que o dinheiro dava, né? Esse paciente a gente liberava para ir todo dia, não sei se você lembra disso, de tanto trabalho que a gente tinha com essa reabilitação, mas às vezes faltava dinheiro, o cara não tinha como ir. Então eu entendi isso meio rápido, e eu ficava muito em cima do acompanhante, eu pedia para ele fazer do meu lado, para ele perder o medo, porque era muito corte, era muito dolorido, ele não tinha culhão, vamos dizer assim, de fazer, né? Então, eu ensinava e pedia para ele fazer junto comigo. Isso. Desculpa, agora vai para o videozinho aqui. Falei de novo aqui no áudio, perdão. Então, a gente pensando aqui em relação à extensão, como toda cirurgia do joelho, a gente precisa se preocupar com extensão, mas se a gente pensa aqui no LCP, a gente tem que tomar cuidado, porque esse joelho tende a hiperestender e a gente passar do ponto. Então, esse é um videozinho mostrando que você precisa comparar, ver o outro lado, e a gente sempre deixava aí um pouquinho menos do que o outro lado, principalmente nas primeiras semanas. Isso, com o tempo, ia evoluindo, tá? Então, um ponto para a gente pensar. Descarga de peso, né? Bracezinho. Você vê que esse paciente teve lesão nervosa, o pé dele caiu, e a gente colocou lá um garrotezinho, era a nossa órtese do piniquim, né? O que a gente conseguia de material a gente fazia, né? Um paciente com brace articulado, acho que foram 2 que eu vi na Santa Casa, lógico que a gente filmava ele de tudo quanto é jeito, que virava nosso modelo, não era comum a gente ver isso. E aí os exercícios clássicos, mais discutindo angulação de proteção patelofemoral, porque esses pacientes vão ter artrose no futuro, esse joelho fica um pouquinho instável, sobrecarrega a patelofemoral e eu preciso me preocupar com isso. Eu particularmente me preocupo com isso em qualquer paciente com uma baita hipotrofia do quadríceps. Eletroestimulação, aqueles pontinhos, retorno ao esporte. Trouxe alguns tópicos aí, acho que já me adiantei muito no horário. Boa. Vê aí o que você acha, Foucault, que a gente precisa conversar mais aí. Eu vou pedir para você parar de compartilhar a tela, primeiramente, tá? Aí a gente conversa um pouquinho. Eu acho que é bem legal, né? A parte da reabilitação a gente começa a entender que, assim como grande parte da cirurgia, né? Esses 2, 3 primeiros meses, eles são o mais importante. Então, todos esses detalhes que a gente está falando está muito relacionado a isso. Quando a gente pega esse paciente, depois do 3º mês, a gente se sente muito confortável, que a gente tem essa segurança que, biologicamente, as coisas já aconteceram, né? Grande parte. Então, o forçar o joelho, você fazer uma carga, uma descarga de peso, né? Então, é entender como que foi esse início, né? Para saber que você teve uma segurança. Então, tudo que a gente está falando, acho que essas considerações estão relacionadas a isso. Outra coisa que é bem interessante, queria até perguntar a sua experiência, Brick, é em relação a normalizar, provavelmente para o paciente, a limitação que vai ficar. Porque muitas vezes a cirurgia ela não tem esse 100% de sucesso, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que pensar, é um trabalho difícil, até de aceitação para o paciente, que não necessariamente fica 100%, não necessariamente a gente consegue devolver 100% de amplitude, né? Mas, de certa forma, o paciente fica muito funcional, né? Então, eu queria saber como que fica esse trabalhinho final, barra inicial, né? Porque você normaliza no começo para ele não criar expectativas falsas no futuro, né? Como que era essa parte, Brick? Perfeito. Esse é um ponto interessante, porque eu usava isso em 2 estratégias. Primeiro, para ele já adequar as expectativas, que existe uma possibilidade aí de não ser tão maravilhoso quanto ele espera. Os pacientes que a gente mais atendia lá, ele vinha de um acidente de trauma de altíssima energia, então a gente já pegou paciente com um traumatismo crânioencefálico junto, ou seja, o joelho dele já está bem comprometido, ele já tem uma ideia que não vai ser tão maravilhoso. Isso eu estou falando das lesões mais complexas, né? E eu usava muito essas informações para convencê-los a realmente fazer as minhas orientações em domicílio, né? Então, em relação ao ADM, se a gente tem uma porcentagem alta pela literatura e esse cara fica com medo de fazer, ele não
necessariamente toda semana na reabilitação, a gente já tem um problema de cara, né? Então eu, nos meus primeiros anos, eu não entendia muito bem isso lá na Santa, mas logo eu percebi que o mais importante é a gente orientar bem esse paciente, mostrando para ele que existe uma probabilidade de dar artrofibrose e ela não é pequena, que se ele fizer a liçãozinha de casa, a chance dele evoluir melhor é muito grande, né? E principalmente aí tirar o medo desse cara na fase inicial. E não era nem dele, era do acompanhante, porque ele não consegue fazer isso sozinho, ele precisa de um auxílio, né? Então eu já adequava essas expectativas. Eu tive alguns casos de extremo sucesso, principalmente em serviço particular, que o paciente consegue ir mais, ele tem mais condição aí de se ajudar, vamos dizer assim. O paciente de Santa Casa muitas vezes pegava condição de 3 horas para ir, 3 horas para voltar. A gente cansou de deixar paciente em casa, principalmente de LCA, dos primeiros 10, 15 dias, para ele desinchar o joelho sozinho, ganhar movimento sozinho, porque só o fato dele sair de casa e até a clínica, até a Santa Casa, depois de horas de ambulância, de trânsito, etc., o joelho dele chegava desse tamanho, com muita dor, e a gente tinha aquela sessão sem resultado, ou seja, a gente aprendeu com o tempo que às vezes vale a pena deixar eles 2 dias em casa fazendo gelo de horário, elevação, mobilização conforme nossa orientação, e o resultado era até melhor, você lembra disso, né? Sim. Então, eu no início vou muito nesse sentido, eu explico que existe uma possibilidade, adequar a expectativa, e eu uso um pouquinho dessa informação para tentar convencê-lo nesse sentido, que se ele não se dedicar, aí a probabilidade dele ser essa pessoa que não evoluiu bem, ela aumenta de maneira muito expressiva, né? Então eu faço dessa maneira. Muito bom, Brick. Bom, infelizmente eu tenho que finalizar. A gente conseguiu ser pontual e terminar em 1 hora aqui. Brick, brigadão pela aula. Foi ótimo ter relembrado diversas coisas do meu passado. Eu lembro até que a gente, né, reprovou 70% da sala graças ao Brick, por causa que a gente tinha essas questões de se for uma lesão de LCP, canto e não sei o que, se for tira o LCA, que coloca, né? Então a gente tinha todo um trabalho específico em relação a isso. Para quem não sabe, a Santa Casa tem uma parte teórica inicialmente e depois a gente vai para a prática, né? Então é dessa parte que a gente está falando, mas foi um aprendizado muito legal, assim. É um tema que toda vez que eu gostaria muito de voltar a estudar da forma que eu já estudei ele, para tentar relembrar e até entender um pouquinho melhor algumas coisas, só que é difícil porque a gente nunca colocou na prática, né? Eu particularmente nunca peguei a reabilitação completa nem de LCP nem de canto, né? Então é uma frustração que eu tenho profissional aí, que espero que algum dia eu consiga, mas se você não estiver dentro de um grande serviço não é possível, né? Então, Brick, palavras finais aí só pra gente finalizar e dar tchau pro pessoal. Maravilha. Primeiro, obrigado mais uma vez pela oportunidade, parceria, sempre bom. Obrigado por deixar eu dividir essa minha experiência nessa reabilitação. É o que você falou, nem todo mundo tem essa experiência. Eu tive a minha, hoje, já saí da Santa Casa tem 5 aninhos, eu vejo quase nada, muito menos do que eu via. Então é uma coisa aí que quem estiver assistindo a gente, quiser aí compartilhar as informações com a gente, falar, pô, eu faço de outro jeito, eu tenho essa experiência, acho que é super válido. Quando você pediu para eu falar dessa aula agora de novo, né, eu fiz uma revisãozinha como a gente sempre tem que fazer, e eu te mandei até, falei, cara, não mudou nada, é impressionante. Os estudos, os clássicos ainda são os clássicos, são os mesmos, os conceitos são pouco mudaram, né? E, infelizmente, a gente não tem grandes estudos aí com boa qualidade, até porque é uma lesão raríssima, são grandes centros, como a gente já falou, e lesões complexas e variadas, né? LCP e canto posto-medial, posto-lateral e assim por diante. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado aí dessa troca de experiências, foi muito mais isso, apresentar que a literatura não sabe nada e eu mostrar um pouquinho do que eu também não sei. Mas acho que foi bem válido aí, espero que vocês tenham gostado e obrigado aí, Foucault, mais uma vez. Que isso, eu que agradeço. Então, só para fechar, acho que até uma dica, né? Quem quiser estudar um pouco mais, lembrar dos nomes que o Brick falou, Laprade, Fanelli, o Fred Fu tem uma coisa ou outra, né? Mas acho que os grandes nomes são essas pessoas e em cima desses grandes cirurgiões de grandes centros é onde vocês vão achar algumas coisinhas, tá? Então, Brick, é isso. Vou me despedindo aqui. Até mais, pessoal. Continuem no congresso aí. Valeu. Até mais. Falou, Brick. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.